Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, verso 35, nós vamos aprender nesse texto que há um estilo de vida para o cristão. Há um estilo de vida para todo filho de Deus, e há também um estilo de vida para os membros da PIB-BH. E nós vamos aprender aqui qual é o estilo de vida que Deus tem preparado para os seus. Mateus capítulo 9, verso 35, o texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores. Feche os seus olhos, e a gente não pode avançar sem antes orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Pai, fala conosco, nós somos o teu povo, a tua igreja, os teus filhos amados. Nós viemos aqui para louvar, adorar o Senhor, para nos rendermos. Nós viemos aqui para nos sacrificarmos na tua presença, renunciarmos tudo que somos e temos diante do Senhor como uma oferta agradável a ti. E agora, Deus, nós pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração para a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai. Aquieta a nossa mente, o nosso coração, abra os nossos olhos, e que o Senhor ministre uma palavra que seja capaz de renovar a nossa mente, de mudar o nosso entendimento e de ajustar o nosso estilo de vida. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pastor, qual é o estilo de vida que Deus preparou para o cristão? Qual é o estilo de vida que um filho de Deus deve ter? Qual é o estilo de vida característico para todos os membros da PIB-BH? Eu já vou te falar. A primeira coisa que eu observo nesse texto é que nós precisamos ser aqueles que manifestam o reino de Deus enquanto se movimentam na cidade. A primeira característica do Filho de Deus é que ele se movimenta não de maneira aleatória, mas com intencionalidade. Ele se movimenta para poder trazer o reino de Deus aos lugares por onde ele passa. Ele se movimenta para que a partir da vida dele aquele lugar seja transformado. Olha o que diz o texto no verso 35: Jesus ia passando. Jesus ia passando nos mostra a mobilidade do seu ministério. O ministério de Jesus não era estático, ele não estava parado num lugar só. O ministério dele não era um ministério que as pessoas tinham que ir até ele, era ele que ia até as pessoas. Isso me mostra, ou isso me diz sobre um estilo de vida onde a igreja ela precisa se movimentar. Nós já nos movimentamos de maneira institucional entre o templo e a casa e o templo, o culto e a célula e o culto, mas nós precisamos entender que todo o seu movimento é um movimento de intencionalidade. O lugar que você mora, o lugar que você trabalha, onde você estuda, Deus tem propósito em tudo isso na sua vida. O texto continua dizendo: todas as cidades e povoados. Jesus não fazia acepção de lugares. Jesus não dizia: não, esse bairro aqui não é estratégico. Ele não dizia: não, essa cidade aqui é uma cidade muito pequena. Não, ele andava por todos os povoados. Ele não fazia acepção de lugares. Tem gente que diz: se for para me enviar, para eu pregar, que me envie para tal lugar. Se for para fazer evangelismo, me coloca para fazer evangelismo nesse contexto. Não, nós somos missionários em todos os lugares em que nós estamos. E o nosso papel é ministrar, é trazer o reino de Deus a essa terra, é mudar o ambiente, porque carregamos a presença de Deus dentro de nós. Agora, o que Jesus fazia enquanto ele se movimentava? O que Jesus fazia enquanto ele acessava todos os lugares? O texto diz: pregando as boas novas do reino de Deus. Jesus não estava falando apenas de uma salvação para a vida vindoura. Ele estava falando de um reino, ele estava falando de uma cultura, ele estava falando de algo para os dias de hoje também.
Muitas vezes nós pregamos o evangelho falando daquilo que a pessoa vai ter depois que ela for para o céu, mas nós nos esquecemos que a eternidade dessa pessoa começa no dia em que ela aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. É o que a teologia chama do já e o ainda não. Ela já começa a viver, não na totalidade, mas ela já começa a desfrutar da plenitude dos tempos. Ela já começa a desfrutar da bênção de Deus. É isso que Jesus diz, na terra como no céu. Que o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Pastor, não consigo entender como que o reino de Deus pode mudar a minha vida hoje. É muito fácil, deixa eu trazer uma analogia para te explicar. Pensa só no Brasil e pensa um pouco nos Estados Unidos. Muitos querem sair daqui e querem ir para lá, porque eles acham que lá a vida é fácil. Eles acham que lá tudo vai acontecer. Eles acham que se eles forem para lá com a mentalidade do brasileiro, que eles vão ter sucesso, mas essa não é uma verdade. Aqui você tem 30 dias de férias remuneradas. Aqui você tem descanso semanal. Aqui você pode dar um atestado médico. Aqui você pode faltar e ainda assim receber. Nos Estados Unidos não. Para você começar a ter direito a férias, você precisa trabalhar 5 anos para ter direito. E o seu direito a férias não é uma férias remunerada. Trabalhou, recebe. Não trabalhou, você não recebe nada. Então, se você é um brasileiro e vai para os Estados Unidos, você precisa entender qual é a cultura daquele país. E a cultura daquele país é que as pessoas, para sobreviver lá, elas têm de trabalhar em 2 a 3 empregos, para conseguir manter o padrão e a qualidade de vida. Então, se você entra nesse país, mas não muda a sua mentalidade, você vai virar um homeless, um morador de rua. Mas você não vai crescer e prosperar. A mesma coisa é o reino de Deus. O reino de Deus existe outra mentalidade. O reino de Deus exige novos valores e novos princípios. Quando o evangelho então alcança você, ele muda você por completo, ele muda a sua mente, o seu coração. É impossível que você era egoísta e permaneça egoísta no reino de Deus. No reino de Deus os valores são outros. Os valores é amor, é generosidade, é perdão. Não tem como eu adentrar o reino de Deus e permanecer com uma visão tão limitada da vida. Então Jesus, ele estava falando de algo que ia mudar a vida da pessoa hoje e para todo sempre, curando todas as enfermidades e doenças. O que Jesus estava fazendo não era só para salvar a alma daquela pessoa. Jesus estava trazendo para aquelas pessoas um pouco de dignidade. Jesus estava mostrando para essas pessoas que aquilo que Ele tem para elas é também para o dia de hoje. Muitas vezes nós focamos muito na vida após a morte e nós nos esquecemos de manifestar o reino sobre a vida das pessoas neste presente tempo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o meu movimento tem que ser intencional. O movimento de um filho de Deus é um movimento intencional. Eu ando pelo centro de Belo Horizonte orando, ou em estado de espírito, em oração, dizendo: Deus, liberta essas pessoas. Sabe, muitas ONGs vêm aqui todos os dias e elas não conseguem tirar essas pessoas da rua, porque muitas são escravizadas ao álcool, à imoralidade sexual, às drogas, e por mais que você ofereça um dinheiro e até uma moradia, elas não conseguem sair porque são escravas. Então Deus liberta essas pessoas. Deus fecha o cine privê, Deus fecha esse prostíbulo, Deus traz mais renda para a cidade, traz mais geração de emprego, traz mais dignidade. O nosso movimento tem que ser intencional. Você não gosta do bairro que mora? A culpa do bairro estar como está é sua, porque você foi colocado naquele lugar para trazer transformação. Quando nós chegamos aqui na PIB-BH, nesse retorno em 2018, o que mais tinha nessa praça era cine privê e prostíbulo. Nós oramos todos os dias para Deus fechar, e Deus fechou. E não só fechou, como trouxe emprego. Trouxe o Araújo, trouxe a McDonald's para um lugar que a cidade não valorizava mais. E Deus começou a mudar. Eu quero te encorajar.
Porque sim, Deus escuta as nossas orações, sim, Deus responde às nossas orações, e se carregamos o próprio Deus dentro de nós, então é impossível que estejamos em um lugar e aquele lugar não seja mudado e nem alterado. Então se mova pela cidade, mas se mova com intencionalidade. A culpa do seu emprego está como está, a culpa do ambiente está como está, é sua. Por quê? Porque você deveria orar, você deveria ser intencional, você deveria jejuar, mas ao invés disso você faz post na rede social, faz desabafos que na verdade são mais fofocas, fala mal, quando na verdade o seu joelho tinha que estar no chão, clamando, intercedendo pela transformação daquele lugar. Você não é termômetro, você é termostato. Deus te fez para mudar ambientes, para transformar lugares, e Deus quer usar a sua vida. Isso aqui não é teoria, gente, isso é vida, isso é prática, isso é possível. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: tire um tempo para observar as pessoas. Não é só correr, não é só andar, não é só se movimentar, não é só ter agenda cheia, agenda ocupada. Você precisa parar para prestar atenção no que Deus está fazendo. O verso 36 diz: ao ver as multidões. Olha só, Jesus ele não estava apenas pregando para uma multidão. O texto diz que ele estava vendo a multidão, ele estava observando as pessoas. E ele não via as pessoas como uma multidão, ele não via as pessoas como número, ele não via as pessoas como problema, ele via as pessoas nas suas lutas, nas suas dores, nas suas dificuldades. De forma que a observação que Jesus faz sobre a multidão é crucial. Elas são como ovelhas sem pastor. E para que você entenda o que significa essa afirmação de Jesus, eu preciso percorrer um pouco toda a Escritura com você. O Antigo Testamento ele traz essa figura de uma ovelha sem pastor como algo muito forte, muito pesado. O pastor no Antigo Testamento ele tinha a figura de cuidado, de proteção, de zelo, de forma que quando o pastor não estava presente, não havia águas tranquilas e nem pastos verdejantes. Quando o salmista atribui a Cristo a figura do pastor, ele está atribuindo uma figura que ele conhece no seu dia a dia. Ele está vendo ali em Jesus Cristo uma figura que ele lida com ela todos os dias, o pastor das ovelhas, que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que caminha com a ovelha no vale da sombra da morte, não deixa ela cair nem morrer. Então ele está atribuindo essa figura a Cristo, apontando para Cristo, como Moisés fez, levantando aquela haste no deserto, dizendo: todo mundo que olhar para essa serpente de bronze será curado. Está apontando para Cristo. Como o sacrifício de Isaac apontava para Cristo, aqui mais uma vez nós vemos a figura de um pastor, e a falta que um pastor faz e a consequência disso na vida das ovelhas. Jesus está dizendo: eles são como ovelhas sem pastor, eles estão famintos, eles estão com sede, eles estão confusos, eles estão perdidos. A ciência já foi capaz de comprovar que o som do uivo do lobo é capaz de trazer confusão mental à vida de uma ovelha. Quando o lobo uiva, ele faz com que a ovelha fique confusa, e aquela confusão faz com que a ovelha se desgarre do bando, se desgarre do grupo, e ela acha que está fazendo uma boa coisa, porque ela acha que ela está certa, mas ela está confusa, ela foi enganada pelo uivo do lobo. E é assim que o inimigo trabalha nas nossas vidas, para tirar você do corpo, para tirar você do rebanho, porque no rebanho você está cuidado, sabe? Jesus ele cuida do rebanho, ele vai voltar para buscar a igreja. A obra de Cristo não é por uma vida, a obra de Cristo é pela humanidade. Ele está aqui pastoreando uma igreja, ele está aqui dirigindo uma igreja, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas o inimigo quer tirar você, o inimigo quer que você caminhe sozinho e distante. O Novo Testamento já traz essa metáfora, ou quando Jesus está usando essa metáfora aqui, é para mostrar que aquelas pessoas estão carentes, desesperadas e precisando de ajuda. Agora, atente-se para o que eu vou te dizer agora. Quando o inimigo quer destruir a sua vida, ele primeiro vai quebrar toda a relação que você tem com as figuras de autoridade espiritual sobre a sua vida. Toda vez que o inimigo quer destruir você, ele vai te distanciar
de toda e qualquer autoridade espiritual que Deus estabeleceu na sua vida, e isso começa em primeira instância com os teus pais. Quando o inimigo quer destruir você, ele começa a gerar um distanciamento entre o seu coração e o coração dos seus pais. Ele começa a promover ou a provocar um abismo entre as gerações. Agora me diz se não é isso que nós estamos vendo na humanidade, uma humanidade que caminha em orfandade. É filho matando pai, pai matando filho, é mãe que abandona o filho, é filhos que não falam com seus pais, é um inimigo agindo para destruir a vida dessa nova geração. Mas não para por aí, porque quando Deus vai atribuindo outras figuras de autoridade espiritual sobre a sua vida, Ele continua trabalhando para quebrar. Então quando o inimigo está distanciando você das autoridades espirituais, isso é um prenúncio de uma crise maior que está por vir. Se no seu coração há um distanciamento, se no seu coração há um abismo sendo gerado, se no seu coração há um espírito de rebeldia, se no seu coração há uma insubmissão, se no seu coração há um desejo crescente de caminhar sozinho, isso é um prenúncio de uma crise maior. É um prenúncio de uma crise conjugal que está por vir. É um prenúncio de uma crise financeira, é o prenúncio de uma crise de fé, é o prenúncio de uma crise de identidade. Por quê? Porque no rebanho você está protegido, no meio do corpo de Cristo você está guardado, no meio do corpo de Cristo o inimigo lança uma seta sobre a sua vida, e você chega para comentar com alguém, a pessoa fala, não tem nada a ver, pastor, eu acho que eu não sou salvo nada, sabe? Eu acho que eu só gosto de estar na igreja, mas não sou salvo. Que isso, querido? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Eu vejo o fruto de arrependimento no seu coração. Você é salvo sim. Você está passando por uma crise, fica firme. Eu estou orando por você. Pastor, acho que eu não sou chamado coisa nenhuma. Eu acho que eu gosto do ativismo mesmo, mas eu acho que eu não sou. Que isso? Caminhei contigo, conheço você. Eu vejo o Espírito Santo agindo na sua vida. A Bíblia diz que o chamado ele é testificado no corpo. O corpo testificou o seu chamado, fica firme. Então o corpo protege, mas fora do corpo nós estamos vulneráveis. E Jesus ele olha para essa multidão e ele diz, essa multidão é como ovelha sem pastor. Será que você não está correndo tanto, que não está conseguindo perceber que do teu lado tem uma pessoa que é como ovelha sem pastor? Será que na sua correria, no seu ativismo, na sua agenda cheia, você não conseguiu perceber ainda que talvez o seu cônjuge esteja vivendo como ovelha sem pastor, esfriando na fé? Será que você não percebeu ainda, não parou para olhar atentamente e perceber que os teus filhos são como ovelhas sem pastor, estão esfriando, já não se entregam mais, já estão distantes do Senhor, já não têm amor pela palavra? Será que a nossa correria, a nossa agenda cheia não faz com que a gente olhe para essa igreja e pensa, não, todo mundo aqui é como ovelha com pastor, mas talvez do seu lado tenha uma ovelha sem pastor? Porque Jesus estava falando para uma multidão que amava ouvir Ele, para uma multidão que queria ouvir Ele, para uma multidão que estava seguindo a Ele, mas Ele olhou para essa multidão e disse, são como ovelhas sem pastor. E aí a gente precisa parar para olhar para casa, parar para olhar para o cônjuge. Não é só correr, a segunda coisa que a gente aprende é que tem que observar, tem que refletir, parar para ver se o meu cônjuge está crescendo na fé ou se ele estagnou, parar para ver se o meu cônjuge está amando mais a Deus ou se ele está deixando de amar, parar para ver se os meus filhos estão crescendo em maturidade espiritual em fé ou se eles estão regredindo. Eu preciso parar e olhar, não é só correr, é olhar. Eu preciso parar e olhar para quem está sentado no meu lado e pensar, será que essa pessoa é uma pessoa que está no corpo ou ela está fora do corpo? Será que essa pessoa que está sentada do seu lado, ela está conectada ou desconectada? Sabe o que eu aprendo aqui? É que o amor começa com um olhar. Em Lucas 7, Jesus vai nos mostrar que ele vai entrar numa cidade chamada Naim. Quando ele entra em Naim tem uma multidão. Aí o texto diz que ele olha para a multidão, e quando ele olha para a multidão, ele vê um funeral. E quando ele olha mais atentamente para o funeral, ele vê uma mulher.
E quando ele olha mais atentamente para aquela mulher, ele vê uma viúva. E quando ele olha mais atentamente para aquela viúva, ele vê uma mãe que está enterrando o seu único filho. Aí sabe o que ele faz? Ele muda a sua agenda. Ele vai lá. Naquela cultura ele não poderia tocar no morto, mas ele paga o preço. O amor começa com o olhar. O amor começa com o olhar. O amor é precedido por um olhar. Marcos 10, 21. Jesus olhou e o amou. Lucas 10, 33. Quando viu, teve piedade dele. Daqui de cima, nessa manhã, eu vejo uma multidão de pessoas sentados em todos os lugares desse templo. Mas no meio dessa multidão de pessoas, eu posso escolher ver você. No meio dessa multidão de pessoas, eu posso escolher ver a sua história. É engraçado porque quando a gente está sentado aí, a gente pensa assim: o pastor está olhando para tanta gente que ele não vai perceber o que eu estou fazendo. Ele não vai perceber as minhas caras e bocas. Ele não vai perceber o que eu estou falando com a pessoa do lado. Ele não vai perceber o que eu estou digitando. Mas daqui de cima, eu consigo ver a multidão, mas eu também consigo ver você. Eu consigo também observar você. É óbvio que a minha visão já não é tão boa mais quanto era antes, quando eu cheguei aqui com meus 27 anos, ali em 2018, então, lá em cima eu ainda tento ver todo mundo, mas dependendo do lugar já está meio embaçado, já não dá para ver direito. Mas daqui eu consigo olhar para você, eu consigo ver ali o meu amigo Claudinei sentado ali. Eu consigo olhar para ele e pensar na história dele, que tem um pouco a ver com a minha história, que também era de São Paulo, que também temos amigos em comuns em São Paulo. Ele conhece a Iba Viva, conhece o pastor André Fontana. Daqui de cima eu posso olhar para você e ver você. Eu estou vendo a Regiane sentada ali do lado do esposo dela. E aí eu começo a me lembrar de que quando eu era criança e estava sentado aí, ela estava aqui cantando, louvando, adorando a Deus. Eu consigo daqui de cima olhar para você e também ver a sua história, e também saber um pouco a teu respeito, e também pensar um pouco no que você está vivendo, no que você está passando, sabe? Mas isso é uma escolha, isso é uma escolha, só que muitas vezes nós não fazemos essa escolha. É melhor olhar a multidão do que parar para prestar atenção nas pessoas, porque quando eu paro para prestar atenção nas pessoas, isso vai promover na minha vida algumas ações, e muitas vezes eu não quero viver essas ações. Daqui de cima eu consigo ver a Mônica sentada no último banco da última fileira, uma guerreira que tem lutado contra um câncer e que tem vencido, que tem batalhado, mas o testemunho dela é aprovado. Continua louvando e glorificando a Deus e buscando ao Senhor. Daqui de cima eu posso escolher ver você. Então o que eu aprendo aqui é que eu preciso parar e observar. Eu preciso parar porque o amor começa com o olhar. Então se eu ajudo uma pessoa, mas eu não olho para ela, a minha ajuda é assistencialismo, não é amor. Se eu dou para uma pessoa no dia do mercado solidário, como nós tivemos aqui para atender famílias carentes, se eu dou para uma pessoa um creme de pentear, mas eu não olhei para ela, eu não me coloquei no lugar dela, eu não parei para pensar no que aquilo significa para ela, é assistencialismo, não é amor. Para mim é só um creme de pentear, mas e para uma pessoa que há mais de 30 dias não tem como pentear o cabelo? E a dignidade dessa pessoa, e a autoestima dessa pessoa? Não é só isso. Eu preciso parar e eu preciso olhar. Agora, por que desviamos tanto o nosso olhar daqueles que sofrem? Por que desviamos o nosso olhar daqueles que estão aflitos? Por que desviamos o nosso olhar daqueles que passam fome? Porque o olhar gera o amor, e o amor gera compromissos, e o amor gera desafios, e o amor, ele muda a nossa agenda, e o amor gera responsabilidade, como eu falei. Quando Jesus olhou para a multidão, e ele foi observando, e ele chegou ao ponto de ver uma mãe enterrar o seu único filho, aquele olhar gerou amor, o amor gerou compaixão, a compaixão fez Jesus agir, mudou a sua agenda, fez ele assumir responsabilidade e pagar o preço da cura daquele menino. Em primeiro lugar, manifeste o reino de Deus aonde você anda. A partir de hoje, não se mova sem intencionalidade. Ore pelo seu bairro, ore pela sua rua, ore pelos seus vizinhos. Se mova com intencionalidade, manifeste o reino de Deus aonde você está. Em segundo lugar, tire um tempo para observar.
Tire um tempo para olhar. Tire um tempo para que o seu olhar possa gerar amor no seu coração. Em terceiro lugar, peça a Deus que te dê compaixão pelas vidas perdidas. Olha o que diz o verso 36 na continuação. Ao ver as multidões, o que Jesus fez? Ele teve compaixão. O que acontece quando você olha para a pessoa que está do seu lado? Você tem compaixão? Ou seu olhar é um olhar de julgamento? O que acontece quando você olha para o seu chefe no seu trabalho, onde você trabalha? O que acontece quando você olha para os teus pais? O que acontece quando você olha para os teus filhos? O que acontece quando você olha para os teus irmãos? O que acontece quando você olha para o teu pastor? Qual é o tipo de olhar? O que esse olhar gera? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê compaixão, porque a compaixão, ela é natural para quem está cheio do Espírito Santo e é movido por Deus, mas ela é antinatural à nossa carne. O termo compaixão, nas línguas originais, é um verbo muito pesado, muito poderoso, muito forte. Ele indica uma emoção profunda, uma emoção descontrolada, que vem do íntimo do nosso ser. É isso que Jesus sentiu quando ele olhou para as pessoas. Ele não estava ali cumprindo uma agenda, não, eu vim como filho de Deus e eu tenho uma agenda para cumprir. Quando o texto diz, Jesus teve compaixão, ele foi tomado por essa emoção, ele foi tomado por esse sentimento. Ele não estava ali preenchendo uma lista, ticando as coisas que ele tinha que fazer, ele estava sendo movido por uma compaixão espiritual. A palavra hebraica para traduzir compaixão é uma palavra que descreve um sentimento que vem do útero materno, sugerindo que a compaixão é como aquele amor instintivo que a mãe tem pelo seu filho. Ela nunca viu aquela criança. Durante 9 meses ela não viu o rostinho daquela criança, mas ela é movida por um amor que faz com que ela seja capaz de dar a própria vida por aquela criança. É isso que o Antigo Testamento, é isso que o hebraico traz a respeito da compaixão. Aí a Bíblia vem em Isaías 49 e diz assim: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama? Será que uma mãe não pode ter compaixão do filho que gerou? Embora possa, eu jamais me esquecerei de vocês. O que a Bíblia está dizendo é que a compaixão que Deus tem pelos seus filhos supera o amor de uma mãe. A compaixão que Deus tem pelos seus filhos é mais forte, é mais profundo do que esse amor instintivo que uma mãe tem pelos seus filhos. É assim que Deus olha para você nessa manhã. É assim que Deus olha para nós, pecadores que somos, não merecedores da graça, não merecedores da misericórdia. Nós que temos sim uma mente reprovada, um coração ainda desajustado, nós que estamos sendo santificados no processo, Deus olha para a gente com essa compaixão. O salmista diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que temem a Ele. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus tem uma compaixão que não só se equipara ao amor de uma mãe, mas que também supera o amor de um pai. E ainda que um pai e uma mãe possam falhar, Ele não falha, Ele não se esquece, Ele não desiste, mas esse amor, essa graça, essa misericórdia vem sendo renovados todos os dias. No grego, a compaixão é algo que vem das entranhas, das vísceras. Por quê? Porque dentro da cultura judaica eles tinham o estômago, essa parte aqui, como uma espécie de segundo cérebro. Por isso que muitos textos dizem que o idólatra, ele é movido pelo estômago, porque ele é movido a satisfazer as suas necessidades mais primitivas. Então o que a Bíblia está nos ensinando, o que Jesus está nos ensinando, é que a compaixão, ela é emocional, como o amor de uma mãe, mas racional, como o amor de um pai. Que a compaixão, ela tem o seu lado da razão, ela tem o seu lado da emoção, e ela se completa em uma ação. Ela te move em uma ação. É impossível que você diga: eu me compadeço das crianças abandonadas, se você não faz nada. Você pode ter dó, mas compaixão você não tem.
É impossível que você diga: eu me compadeço das mulheres que são espancadas, eu me compadeço dos filhos abandonados, eu me compadeço dos pobres, se você não faz nada. Você tem dó, pena, mas eu sei que é compaixão quando eu não consigo dormir sem antes ter feito algo. Eu sei que é compaixão quando eu fico com aquele negócio queimando dentro de mim, até que eu pego o meu telefone e faço uma ligação. Eu sei que é compaixão até que eu entro dentro do meu carro e eu vou ao encontro dessa situação para trazer luz a essa situação. Então sim, isso é compaixão. Nós precisamos orar para que Deus nos dê compaixão, porque muitos de nós têm pena, têm dó, mas não têm compaixão. A compaixão é espiritual. Nós precisamos orar para Deus mudar o nosso olhar. Nós precisamos pedir a Deus para mudar a nossa agenda. Nós precisamos pedir a Deus para mudar o nosso ritmo. Nós precisamos pedir a Deus para mudar o nosso estilo de vida, para que sim, nós possamos nos mover com intencionalidade, e sim, para que nós possamos olhar para as pessoas com amor e com graça. Olha o que a Bíblia diz: se alguém tem recursos materiais e vê alguém passando necessidade e não se compadece dele, como ele pode dizer que tem o amor de Cristo dentro de si? É assim que Jesus estava vendo aquela multidão, como ovelhas sem pastor. É assim que Jesus olha para muitos aqui, como ovelhas sem pastor. Talvez você olhe para o teu irmão que está aqui e diga assim: rebelde, insubmisso. Deus está olhando para ele: é uma ovelha sem pastor. É uma ovelha sem pastor. É alguém que está precisando da minha presença na vida dele, alguém que está precisando do meu amor na vida dele. Receber essa compaixão de Deus é fazer com que agora a gente não vai evangelizar por obrigação, mas porque a gente ama as pessoas, porque a gente não quer que essas pessoas passem a eternidade delas no inferno. A gente vai evangelizar não é porque Deus mandou, é porque agora nós somos movidos por um amor que nos faz pensar: tudo que eu mais quero é estar com essa pessoa na eternidade. A gente não vai evangelizar porque você foi constrangido, coagido. Não, você vai evangelizar porque agora você tem compaixão, e tudo que você mais quer é que as pessoas desfrutem do que você está desfrutando, vivam o que você está vivendo e vá para o mesmo lugar que você terá acesso. A compaixão de Jesus fez com que ele trouxesse cura, repartisse o que tinha, cuidasse das pessoas. Ele andava por aí, o texto bíblico diz, fazendo bem. Jesus nos ensinou que compaixão também é perdão. Quem não perdoa é porque não tem compaixão, porque compaixão também é perdão. Ele diz assim: olha, o Senhor olhou para o seu servo e ele teve compaixão do seu servo e ele perdoou a sua dívida. Sabe o que é compaixão e como que a compaixão se aplica no perdão? Você errou comigo. Eu poderia me vingar de você. Eu poderia te privar da minha presença. Eu poderia te privar de um relacionamento comigo. Eu poderia te privar do acesso à minha casa. Eu poderia te privar de um ato de benevolência. Eu poderia te privar de um ato de generosidade. Mas eu te perdoo. Então, mesmo que você tenha feito isso comigo, eu vou continuar me movendo na sua direção. E eu vou continuar cuidando de você. Eu vou continuar disponível para você. E eu vou continuar abençoando você. A compaixão não faz a gente ignorar o erro. O erro aconteceu. A compaixão só muda a minha atitude. Ela tira a vingança e ela coloca a misericórdia. Jesus, quando olha para a cidade, ele não vê o drogado. Ele vê alguém desesperado por sanar a sua dor. Jesus, quando olha para a cidade, ele não vê o alcoólatra. Ele vê alguém desesperado por saciar o vazio que existe dentro dele. Ele não vê o imoral, ele vê um homem perdido, uma mulher perdida. Ele não vê uma pessoa corrupta, ele vê uma pessoa confusa. Ele vê alguém que é como uma ovelha sem pastor, que não sabe a direção certa. E por isso ele entregou o seu único filho, para que essas pessoas pudessem receber o perdão e a salvação. O amor começa com o olhar.
Peça a Deus para mudar o seu olhar, Ele muda. Peça a Deus para que você não veja as pessoas como elas estão, mas como elas foram criadas para ser. Peça a Deus para que mais forte do que a pessoa esteja fazendo agora, seja na tua visão o que ela foi criada para fazer. Peça a Deus para mudar o seu olhar. Em primeiro lugar, manifeste o reino de Deus aonde você está, nos lugares que você passar. Em segundo lugar, tenha um tempo para observar as pessoas e deixar que o seu olhar gere amor no seu coração. Em terceiro lugar, peça a Deus que te dê compaixão pelas vidas perdidas. E em quarto lugar, ore para que Deus envie mais trabalhadores. O verso 37 diz: então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas criadas por Deus, como imagem e semelhança de Deus, para viver o propósito de Deus, para viver o sonho de Deus. Em 211 milhões de habitantes na nossa nação, nós somos quase 50% evangélicos. E mesmo assim, Jesus olha e diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe por que os trabalhadores são poucos? Porque embora Deus tenha sonhado com 8 bilhões de pessoas e tenha gerado 8 bilhões de pessoas, porque embora Deus tenha colocado 211 milhões de habitantes na nação brasileira, porque embora 50% se diga cristã, a maioria está distraído. A maioria está distraído. Sabe o que é um trabalhador do mundo? Se é que a gente pode falar assim, é alguém que trabalha para levar sustento para sua casa. Sabe o que é um trabalhador no princípio bíblico? É alguém que faz discípulos. Pastor, então para trabalhar para Deus eu preciso abrir mão do meu emprego? Não. Você só precisa entender que o seu emprego não é um fim, ele é um meio. Deus não colocou lá você para levantar sustento para sua casa, isso é uma consequência natural. Deus colocou você lá para você fazer discípulos, para você manifestar o reino. O sustento da sua casa é muito maior do que aquele salário que você recebe. O sustento da sua casa vem de Deus, que todas as manhãs te dá o fôlego da vida para você levantar. Porque se Ele decidir que você não acorda, não tenha nada que você possa fazer. Se Ele decidir que amanhã você não tem saúde para trabalhar, não tem nada que você possa fazer. Nós somos arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Nós pensamos que muito temos porque muito trabalhamos e muito fazemos. Mas e se não é Deus te conectando com as pessoas certas? E se não é Deus te apresentando para as pessoas certas? E se não é Deus te dando graça diante das pessoas para que elas se conectem com você? Então aquele sustento que você acha que você conquistou, começou quando Deus te deu o fôlego da vida, permaneceu com Ele te dando saúde, continuou com Ele abrindo portas, continua com Ele te dando inteligência e capacidade para trabalhar. Agora, não se distraia no caminho. Nós não estamos em casa, nós estamos a caminho de casa. Não faça do caminho a sua morada. Não faça do caminho o lugar da sua habitação. Eu e você estamos aqui voltando para casa e no caminho de casa convidando pessoas para ir também. É por isso que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, porque tem muita gente distraída no caminho. A miséria, a pobreza, a falta da graça ou uma vida de desgraça, tudo isso é consequência de idolatria. Pastor, mas eu não tenho uma imagem na minha casa. Pastor, eu não tenho um ídolo na minha casa. Mas às vezes você fez do dinheiro um ídolo na sua vida. E você trabalha por ele, para ele. E ao invés de cantar para Jesus, por ele, para ele, são todas as coisas, você está dizendo para o dinheiro: por você eu faço todas as coisas. Por você eu vivo, por você eu sacrifico o meu tempo dentro de casa, por você eu sacrifico o meu casamento, por você eu sacrifico os meus filhos, por você. E aí essa idolatria ao dinheiro faz com que você viva uma vida miserável. Porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência.
Porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as coisas que você precisa vos será acrescentada. Porque a Bíblia diz: assim como o passarinho come do melhor dessa terra e o lírio veste do melhor dessa terra, assim eu farei pelos meus filhos que estão aonde eu coloquei, fazendo o que eu mandei. Então não é para você deixar o seu emprego, não é para você deixar o lugar que você trabalha, você só precisa entender que há uma intencionalidade de Deus nesse lugar que Ele te colocou, para alcançar pessoas que eu não tenho acesso, para alcançar pessoas que Ele confiou a você. Você precisa entender que Deus te colocou no prédio que você mora, na casa que você mora, no condomínio que você mora, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, com um propósito: para que você faça discípulos. Essa é a única coisa que Deus nos pediu para fazer: discípulos. E é isso que nós vamos prestar contas para Deus no final da vida, se fizermos discípulos. E aí você vai falar: em teu nome eu fiz tantas coisas, mas Ele vai te perguntar: e os discípulos? Em teu nome eu fiz isso, e os discípulos? Em teu nome eu conquistei isso, e os discípulos? É por isso que a gente está investindo tanto nesse treinamento de evangelismo, porque tem muita gente aqui que quer evangelizar e quer fazer discípulos, mas não sabe fazer. Tem muita gente que não faz porque acha que é muito difícil, que é impossível. Então, em 4 horinhas, de 2 a 6, você vai aprender tudo o que você precisa para evangelizar uma pessoa. E eu creio que ainda esse ano, muitas pessoas dentro da sua casa conhecerão a Cristo. Muitas pessoas que você ama estarão rendidas a Cristo. Eu creio. Sabe por quê? Porque seara no grego, sabe o que significa? Colheita. O que Jesus está falando é o seguinte: a sua família está pronta para ser colhida. Você crê nisso? A sua família está pronta para ser colhida. Os teus filhos estão prontos para serem colhidos. Os teus parentes estão prontos para serem colhidos. Entenda, Jesus não está nos chamando agora para um plantio, mas Ele está dizendo: igreja, chegou o tempo da grande colheita. Chegou o tempo da grande colheita, e essa grande colheita começa na sua casa. Essa grande colheita começa onde você está, e ela vai se alargando, e Deus vai alargando as fronteiras. E quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre muito. Quem colhe no pouco vai colher muito, e Jesus quer te usar para colher muitas vidas nesse novo tempo, nessa nova estação da nossa igreja. Há mais de um ano eu tenho orado todos os dias: Deus, derrama uma graça sobrenatural que leve a nossa igreja a ganhar vidas para Jesus. Há mais de um ano eu tenho pedido a Deus para derramar sobre nós uma unção para ganhar vidas para Jesus. E desde agosto do ano passado, todos os meses nós tivemos batismo aqui na nossa igreja. Deus está fazendo algo e você não pode ficar de fora. Deus está fazendo algo na minha casa e na minha família, e a sua família não pode ficar de fora disso. Deus quer usar você para essa grande colheita. Agora pensa só, nós nascemos para isso, nós somos criados para isso. Nós não estamos nesse mundo a passeio, nós estamos nesse mundo a missão. E Deus quer que você um dia tenha o privilégio de poder falar: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a carreira, eu fiz o que eu nasci para fazer. Agora eu posso entrar no gozo eterno, preparado por Deus para todos os seus filhos, para descansar e desfrutar, porque eu cumpri a minha missão. Queridos, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Com vocês quem? Quem está cumprindo a grande comissão. Jesus disse: toda autoridade me foi dada, portanto vão. Jesus disse: vocês farão obras ainda maiores. O que você está esperando? Se Ele prometeu que vai estar com você, se Ele disse que está te dando autoridade, e se Ele disse que você faria obras ainda maiores, o que você está esperando para começar a viver o que Ele tem para você? E por último, para a gente fechar, seja resposta da sua própria oração. Sabe quem é que deve orar para Deus enviar trabalhadores? Quem está trabalhando, quem está lá colhendo, que está vendo a urgência da colheita, que tem que orar.
A oração que vai ser respondida é a oração do trabalhador que está lá dizendo: Deus, a seara é grande, Deus, a gente vai perder essa colheita, porque a colheita tem hora para ser feita, mande trabalhadores. Mas aí sabe o que Jesus faz? Você é a resposta da sua própria oração. Que nós sejamos a resposta da oração, que nós sejamos trabalhadores, que nós façamos parte dessa grande colheita, e que nós tenhamos o privilégio, assim como essa geração que estava aqui na frente, de um dia ser honrada por aqueles que ainda virão, de um dia ser honrada por aqueles que ainda vão nascer, porque nós hoje nos entregamos para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Feche os seus olhos. Se Deus falou que estaria com você, se Ele te deu autoridade, se Ele disse que você faria obras ainda maiores, o que você está esperando? Responda para Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Haverá uma grande colheita para a igreja nos próximos anos. Jesus está preparando a igreja para esse retorno triunfal. Ele está voltando, está mais claro do que nunca, está mais vivo do que nunca. Jesus está preparando a gente para isso. Haverá uma grande colheita no final dos tempos. E não é possível que de todos que serão colhidos, você não veja a sua família lá. Não é possível que de todos que estarão nesse dia, você não reconheça no meio deles os seus. Mas não tem como você terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa. Não tem como você falar: pastor, salva a minha casa, vai lá, fala com fulano. Deus colocou você lá, para que as pessoas pudessem olhar para você e elas pudessem ver Jesus em você. Deus quer usar você, para que você possa acolher aqueles que você ama, para que você faça parte da salvação daquelas pessoas que você ama. E se você quer fazer parte disso, talvez você não sabe como ainda, nem quando, talvez você ainda não sabe o que você vai ter que fazer, você não sabe nada, você só está dizendo assim: Deus, eu quero, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para essa grande colheita. Coloca as tuas palavras nos meus lábios, toca o meu coração, me dá autoridade, me dá coragem, me dá ousadia, me dá intrepidez do Espírito, me dá unção. Peça isso agora a Deus. Você não tem ideia do tanto que você vai deixar Deus feliz com essa oração. Não tem oração mais bonita do que aquela que você está dizendo: eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não tem oração que Ele tem prazer maior de responder do que a oração da salvação dos seus. Peça a Deus pela sua família, peça a Deus por aqueles que você sabe que ainda não se entregaram a Jesus. Eu quero orar por você que quer fazer parte desse movimento. Eu quero orar pedindo a Deus autoridade na sua vida. Eu quero orar para que Deus coloque palavras nos seus lábios. Eu quero orar para que Deus mude o seu coração de tal maneira que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Eu quero orar para que Deus derrame sobre a sua vida uma unção de evangelização, de discipulado, uma compaixão, um amor. Eu quero orar por você, e se você quer receber essa oração, eu só vou te convidar a ficar de pé onde você está. Deus, obrigado por essa resposta, porque essa resposta é o movimento do Senhor nas nossas vidas. É mais confortável ser igreja numa perspectiva de um clube social.
É mais confortável vir todos os domingos sentar nesse banco. É mais confortável viver como a gente tem vivido. Então, Deus, eu só consigo pensar que cada pessoa que ficou de pé, só ficou de pé porque foi o Teu Espírito Santo movendo, porque isso é antinatural. Essa resposta, ela é ante a nossa carne, ela é ante o nosso conforto, ela vai de contra aquilo que o nosso corpo quer fazer, aquilo que o inimigo quer que nós façamos. Então eu só consigo Te agradecer, Deus, porque é o Teu Espírito Santo no nosso meio. Eu também Te agradeço porque o Senhor não desistiu da gente. Nós erramos e o Senhor não desiste. Nós falhamos e o Senhor nos ama mais do que uma mãe ama o seu filho, mais que um pai ama o seu filho. Nós às vezes permanecemos no erro, insistimos em errar, e o Senhor continua renovando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, Pai, nos perdoa. Perdoa por estarmos tão distraídos. Perdoa por muitas vezes estarmos perdidos. Perdoa por tantas vezes desonrarmos ao Senhor. Essa é uma manhã de reconciliação com o Senhor e com a missão. Essa é uma manhã de reconciliação com o Teu amor e com a compaixão. Essa é uma manhã de reconciliação com a família espiritual e com aqueles que ainda não Te conhecem, mas que em breve Te conhecerão, e serão salvos, e serão lavados, e serão redimidos, e serão renovados na Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, nos reveste de autoridade no mundo espiritual nessa hora. Espírito Santo de Deus, nos dê as palavras. Espírito Santo de Deus, nos dê coragem e ousadia. Espírito Santo de Deus, nos dê um olhar igual ao Teu, um coração igual ao Teu. Espírito Santo de Deus, nos dê compaixão pelas vidas perdidas. Espírito Santo de Deus, nos mova, Senhor, ao encontro daqueles que carecem de Ti. Espírito Santo de Deus, salva as pessoas que nós amamos. Vai, Espírito Santo, ao encontro dos nossos irmãos. Vai, Espírito Santo, ao encontro dos nossos pais. Vai quebrantando esses corações, ao coração dos nossos filhos. Vai quebrantando o coração dos nossos sobrinhos. Vai quebrantando o coração dos nossos vizinhos, para que quando nós cheguemos lá com a palavra, o solo esteja preparado para a semente, Deus. Quebra toda a cegueira espiritual daqueles que serão ministrados pelo Senhor. Quebranta o coração daqueles que serão ministrados pela Sua palavra. E prepare essas vidas para esse encontro com o Criador, Pai. E que muito em breve todos nós estejamos aqui participando do batismo dessas pessoas. Que muito em breve nós possamos ser aqueles que vão entregar o pão, entregar o cálice, para que eles possam participar da mesa do Senhor. Que muito em breve estes possam ser enviados para também cumprir a grande comissão. Nos dá esse privilégio de fazer parte dessa grande colheita. Nos dá esse privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, porque embora o Senhor não precise de nenhum de nós, nessa manhã, o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Louvado seja o Senhor.